Olá galera, bem-vindos ao Fui no Sebo e mais uma vez de coração meus agradecimentos por todo o carinho, por toda a interação de vocês aqui com a gente no canal. Muitíssimo obrigado. Hoje eu trago para vocês uma novela de ficção científica escrita em 1895, uma ficção científica distópica, tá? É esse cara aqui, ó, A Máquina do Tempo, escrito pelo nosso querido Herbert George Wells, mais conhecido como H.G. Wells, um londrino que nasceu em Bromley, na Inglaterra, em 1866 e veio falecer em Londres em 1946, com 80 anos de idade. Aí, ó, mais uma pessoa que viveu bastante, né, para contar a história. Legal. H.G. Wells ele foi um biólogo, foi professor, foi escritor e entre outras coisas por aí, né? E ele deixou várias histórias escritas aí e uma delas foi essa daqui, A Máquina do Tempo. Tá? Olha que interessante, na Máquina do Tempo conta a história de o protagonista, o nome dele é Viajante do Tempo. Ele não tem um nome específico, ele não é um Carl, não é um Joseph, não, ele só é o Viajante do Tempo. Tá? Que, por acaso, ele faz o quê? Momento Avá do canal. Avá, o que ele faz? Ele constrói uma máquina do tempo, olha só que legal, né? Como pode? Século XIX o cara faz uma máquina do tempo, né? Que bacaninha, que os caras se batendo para fazer umas coisinhas simples. Mas o mais legal é o seguinte, ele constrói essa máquina do tempo. Essa máquina do tempo funciona, olha que bacana. E ele consegue sair aí do século XIX, né, ali nos idos de 1895, e vai parar lá no ano de 802.701. Imagina o que é isso. Você consegue imaginar? Não, não dá para imaginar, né? É longe pra caramba, né? Ele foi, o cara viajou no tempo mesmo, viajou no tempo, na maionese, viajou em tudo quanto foi lugar, né? Mas a história é bacana, a história é interessante, né? Se você levar em consideração que ela foi escrita ali no final do século XIX, o cara viajou grandão, sabe? Ele conseguiu colocar no papel um futuro distópico, né? Que conta a história mais ou menos assim, ele saiu, viajou para esse tempo e quando ele chegou lá, ele encontrou o ser humano dividido em duas espécies, né? O ser humano evoluiu, né? Conseguiu evoluir o ser humano. Só que ele se dividiu em duas espécies, né? Os Eloi, que são os habitantes do mundo superior, e os Morlocks, que são os habitantes do mundo inferior. Vai dar pano para manga essa história, tá? Essas duas civilizações aí interagindo, vai dar pano para manga. Olha que bacana, ele consegue se apaixonar por uma... Bom, primeiro vocês têm que entender o seguinte, quando ele chega lá, até a língua mudou, né? Não se fala mais, na época aqui, para a situação do livro, não se fala em inglês mais. Se fala variação da variação, da variação do dialeto, da variação, que foi e se perdeu lá. E eles falam uma língua própria da época ali. Né? Esses habitantes do mundo inferior, os habitantes do mundo inferior só conseguem se comunicar por grunhidos e porrada, mais ou menos isso. Né? E ele é acolhido pelo pessoal do mundo superior, que tem uma aparência assim, por estarem, de certa maneira, ao contrário, tá? Mas é isso daí mesmo, por eles estarem protegidos no mundo superior, eles se tornaram assim infantis, umas pessoas delicadas no sentido de frágil mesmo, tá? E estão lá, vivendo a vidinha deles, com medo de certos momentos ali, de certos períodos, os mortos aparecerem lá e fazer a desgraceira toda. Mas é mais ou menos isso que acontece. Olha só que interessante. Adivinha o que vai acontecer? Ele vai ser recepcionado no mundo superior, a hora que ele chega, e vai ficar, com o tempo, né? Sim, vai demorar um tempinho, ele vai se apaixonar por uma menina lá do Eloy. Olha que bacana, olha que bonitinho, olha que fofo. Por acaso, como eles não conseguem se comunicar direito logo de cara, essa mulher, essa menina vai receber ele põe o nome dela de Verena. Será que ele se apaixonou? Será que ela se apaixonou por ele? Naquela simplicidade infantil, daquela mente simples do que eles têm no futuro? Foi o contrário, vocês perceberam que foi o contrário. Em vez de evoluir, eles regrediram. Fica a dica aí para vocês pensarem na situação. Né?
Ele acaba conhecendo essa personagem lá e se apaixona por ela. Ao ponto de querer voltar, a máquina do tempo se perde, ela é roubada. Primeiro ela se perde, depois ela é roubada. E, sabe, dá um fuzuê do cão para ele conseguir voltar para o século XIX. Ele volta para o século XIX, pega duas cuecas, um par de meia e some de novo. Por onde que ele foi? Será que ele foi de novo lá para o ano de 802, 1701, atrás da Viena? Vamos ter que ler para descobrir, ok? É isso daí. Essa obra, ela teve duas adaptações para o cinema, tá? Uma em 1960 e outra agora em 2002, agora, né? 20 e poucos anos atrás aí. Né? Mas teve essas adaptações aí e a última foi muito bacaninha. Eu consegui assistir a última adaptação e gostei bastante. Tem bastante correlação aqui com o texto original, ok? Então hoje eu estou trazendo para vocês esse daqui, A Máquina do Tempo, da G.O. Wells, uma indicação fortíssima para vocês aí. Legal? Muitíssimo obrigado, até a próxima.